O vídeo de hoje está especialmente criado para você que trabalha em casa e quer melhorar sua rotina de trabalho juntamente com a casa, né? Então, eu trouxe 5 dicas para você melhorar aí a sua rotina de trabalho, sendo que você trabalha na sua casa. Mas para isso, você precisa ficar comigo até o final desse vídeo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Fran Carrião, eu sou mãe, eu sou empreendedora digital. E se você quer aprender como se organizar melhor, tanto na sua casa quanto no seu trabalho, ferramentas para melhorar o seu trabalho, a sua produtividade, dicas e tutoriais de marketing digital para melhorar o seu negócio, fica comigo aqui e aproveita e se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu compartilho toda semana por aqui. Quando a gente fala de trabalho em casa, parece que é um trabalho mais flexível, mas nós mulheres que trabalhamos em casa sabemos o quanto é desafiador, porque a gente tem aí o trabalho e a casa para organizar. Então isso ela pode trazer, né, essa dupla jornada, ela traz sim pra gente algumas frustrações, a gente fica ansiosa, nervosa, porque a gente quer dar conta e não consegue. Então tudo isso é muito desafiador. E por isso eu trouxe aqui essas dicas, porque com essas dicas você vai conseguir se sentir um pouco mais leve, não tão ansiosa e não vai ficar tão frustrada aí, porque você vai começar a se planejar melhor entre o seu trabalho e a sua casa. A primeira dica é você dividir a sua rotina em blocos, que seriam isso. Você vai dividir o seu dia no bloco da manhã, no bloco da tarde e no bloco da noite. Então, no bloco da manhã eu consigo fazer as tarefas domésticas. Então, por exemplo, eu consigo organizar a casa, eu consigo levar meus filhos para a escola. Depois, no bloco da tarde, você vai se dedicar mais ao trabalho. E no bloco da noite, aí você volta talvez para fazer as tarefas domésticas, juntamente com o seu tempo aí de autocuidado. Enfim, você vai dividir o seu tempo nesses 3 blocos. A segunda dica é você revisar o seu planejamento semanal por 15 minutos. Tá? Então você vai no final do seu dia, você vai revisar o seu planejamento para o dia seguinte. Eu falo muito sobre isso em outro vídeo que tem aqui no canal e eu vou deixar aqui para você na descrição. Então você vai olhar o seu planejamento para você já saber o que vai acontecer, uma prévia do que vai acontecer no dia seguinte. A terceira dica é que nesse planejamento você deve inserir tarefas realistas e flexíveis. Não adianta você querer fazer tudo no mesmo dia ou tudo na mesma semana, porque você não vai conseguir dar conta, a gente não dá conta. Então você tem que colocar tarefas que você consiga alcançar, tanto metas quanto hábitos, quanto a parte do autocuidado, e tudo isso tá num planejamento, num planner que eu disponibilizo aqui para as seguidoras, né, ou para quem tá chegando agora também. É um planner gratuito, tá aqui na descrição, é só você entrar lá e baixar para você fazer toda semana o seu planejamento semanal. Vai ajudar bastante na sua rotina, da sua casa e do seu trabalho. A dica 4 diz muito sobre as nossas distrações. Aqui a gente precisa evitar as distrações, porque quem trabalha em casa, junto com as tarefas da casa, a gente sabe que o tempo é muito reduzido. Então, neste momento em que você está trabalhando, você precisa ter total foco e atenção naquilo que você está fazendo. Então, evite ao máximo grupos de WhatsApp, redes sociais, evite ao máximo. Depois que você terminou a sua tarefa, aí sim você vai, entra nos grupos e conversa com todo mundo que você quiser. Mas no momento em que você está fazendo ali a sua tarefa, se você está trabalhando, evite ao máximo as distrações. A quinta dica é que você tenha aí um tempo para você, nem que seja 10 minutos, 15 minutos, mas é preciso que você tenha esse tempo para você, porque ele é muito saudável e diz muito sobre bem-estar. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ser feliz na nossa casa, a gente não consegue se dedicar para os nossos filhos. Então a gente não tem condições se a gente não consegue, por exemplo, parar por 10, 15 minutos, ou para você fazer uma atividade, caminhar, ler um livro, pintar, escutar música, não fazer nada. Então isso é muito importante que você faça. Não sei se você consegue fazer todos os dias. Eu, por exemplo, não consigo todos os dias, mas eu consigo alguns dias da semana, eu consigo fazer algumas coisas que eu gosto por alguns minutos. Isso é muito importante, você fazer isso e criar esse hábito, esse planejamento que eu deixei aqui
para você na descrição, vai ajudar bastante você chegar aí, você conseguir ter esse tempo para você. E depois que eu entendi e comecei a criar essa rotina, a criar esse planejamento, eu comecei a ficar muito mais tranquila. A minha vida começou a ficar muito mais organizada, porque primeiramente eu comecei a perceber que eu não dou conta de tudo. Então eu comecei a criar metas alcançáveis, tarefas que eu podia fazer naquele dia, as que eu não podia, eu não selecionava para aquele dia. Eu comecei a olhar a minha agenda, né, o meu planejamento antes de dormir. Então eu não olhava no mesmo dia para ficar muito... eu, por exemplo, não ficava muito nervosa, muito ansiosa, eu olhava um dia antes, então eu olho um dia antes até hoje, para eu não ficar muito ansiosa. Então, todos esses hábitos, a gente vai se organizando, a gente vai melhorando, e isso vai ajudar demais a gente conseguir a ter mais produtividade no trabalho e também na casa. E a gente vai ficar muito mais tranquila para lidar com a rotina do nosso dia. E se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like, vai ajudar bastante o crescimento do canal. E se você também tem aquela amiga que tá precisando ver esse vídeo, tá precisando organizar a vida dela, tanto profissional quanto a vida pessoal na casa, também compartilha com ela esse vídeo. Um grande beijo pra você, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!